Vivemos num mundo que nos ensina desde cedo a pensar que a vida é nossa, que nossos sonhos, vontades e escolhas nos pertencem, que temos o direito de decidir o rumo de tudo sem prestar contas a ninguém. Mas, e se eu te dissesse que essa forma de viver é uma ilusão? Que, na verdade, sua vida tem dono e que esse dono é o próprio Deus? Hoje, vamos refletir sobre uma verdade libertadora e profundamente desafiadora. Você não pertence a si mesmo. Sua existência tem um propósito muito maior do que a realização de desejos pessoais. Você foi criado, resgatado e chamado para viver para a glória de Deus. A Bíblia nos confronta com essa verdade de forma clara. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Assim diz Paulo em Romanos 12, versículo 1. Deus não quer apenas parte da sua vida. Ele quer tudo: corpo, mente, alma, tempo, talentos, recursos. Tudo deve estar diante dele como um sacrifício, um culto contínuo, não apenas aos domingos, mas em cada decisão, cada gesto, cada escolha. E por que isso? Porque não somos nossos, como o apóstolo Paulo escreve. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 8. Essa é uma afirmação de pertencimento, e ela muda completamente a forma como encaramos a nossa vida. A autonomia que o mundo valoriza tanto é, na verdade, uma rebelião declarada contra Deus. Desde o Éden, a tentação foi essa: viver independente do Criador, definir o certo e o errado por si mesmo. Hoje, no Brasil e no mundo, vemos uma sociedade moldada por esse pensamento. Frases como siga seu coração, faça o que te faz feliz, você merece tudo. Afinal, o que há de errado nisso? Estão em todos os lugares, mas a palavra nos chama a algo muito diferente. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. A vida cristã é uma vida centrada em Cristo e não em si mesmo. É viver não para agradar os próprios desejos, mas para satisfazer a vontade de Deus. Essa ideia de sacrifício vivo parece contraditória. Afinal, sacrifícios eram mortos no altar. Mas aqui Paulo está dizendo que vivemos morrendo. Morremos para nós mesmos a cada dia, para que Cristo viva em nós. Viver como sacrifício vivo é colocar a Deus como prioridade nas nossas decisões, negar-se a fazer o que o mundo considera normal, mas que ofende a santidade de Deus. Usar o tempo, o dinheiro, os dons e até as dores para glorificar o Senhor. É um chamado à santidade prática, uma vida separada, consagrada, comprometida com um propósito eterno de refletir a beleza e o caráter de Deus. Logo após o chamado ao sacrifício, Paulo continua: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, versículo 2. O mundo quer nos moldar. Ele oferece um padrão de valores baseado no ego, na sensualidade, no materialismo, na vaidade. Mas Deus nos chama a sermos transformados, não por fora, mas por dentro. A renovação da mente é obra do Espírito Santo. É Ele quem muda nossos desejos, nossos gostos, nossa forma de pensar e de enxergar a vida. Isso não acontece da noite para o dia, mas dia após dia, enquanto meditamos na palavra e buscamos comunhão com Deus. É um processo que perdura a vida inteira. O que isso significa na prática, especialmente na realidade brasileira de hoje? Num ambiente de corrupção, viver honestamente é ser sacrifício vivo. No mundo obcecado por prazer, viver com pureza é oferecer culto racional. Num país com tanta desigualdade, servir ao próximo com generosidade é refletir Cristo. Num país em que todos buscam o materialismo exacerbado, saber que seu patrimônio pertence a Deus é confirmar que pertencemos a Ele. Pergunte-se: o que estou fazendo com os dons e recursos que Deus me deu?
sua profissão, seu estudo, sua influência, tudo isso pode ser instrumento para a glória de Deus, se você reconhecer que é mordomo e não dono. Não basta viver só como uma pessoa boa, honesta e justa. É preciso refletir a glória em humildade, reconhecendo que só agimos de forma diferente porque Deus nos capacita a isso, e tudo o que fazemos é para a sua glória. Vivemos tempos de grande insegurança, seja ela econômica, emocional ou até mesmo política. Muitos tentam encontrar paz controlando a própria vida, mas o cristão encontra descanso justamente quando entrega o controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, assim diz o Salmo 37:5. A paz não está em garantir os nossos sonhos, mas em saber que pertencemos a um Deus bom, sábio e soberano. Nada é mais seguro do que estar nas mãos daquele que entregou seu próprio Filho por nós. Muita gente tem medo de se entregar totalmente a Deus porque pensa que vai perder algo: liberdade, alegria, identidade, seus ídolos, seu dinheiro. Mas a verdade é que só quando morremos para nós mesmos é que encontramos a vida verdadeira. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Assim disse Jesus em Mateus 16, versículo 25. Essa vida não é sobre nós, é sobre Deus. E ao vivermos para Ele, encontramos um propósito que o mundo jamais pode oferecer. O sentido da vida, a razão da existência está em glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não pertence a si mesmo. Você foi comprado por alto preço. Cristo derramou seu sangue por você. Agora, viva para Ele. Seja um sacrifício vivo. Não se conforme com o mundo. Deixe o Espírito renovar a sua mente. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, e seja para a glória de Deus. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim disse Paulo em Filipenses 1:21. Eu sou Oswaldo Marra. Esse devocional foi inspirado no capítulo 7 do livro 3 das Institutas da Religião Cristã de João Calvino, onde aprendemos que a essência da vida cristã é a renúncia pessoal. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe, inscreva-se no canal e nos ajude a espalhar a palavra. Que a graça do Senhor te acompanhe hoje e sempre. E até a próxima.